Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jana Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Shigora Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Bhaktya Vihina Yaparada Lakshai Chitai Sakamadi Taranga Madi Kripa Maitam Sharanam Prapana Mire Namaste Charanam Ravina. Bhajami Radham Aravinda Netram Smarami Radham Madhura Smritasam Vadami Radham Karuna Baradram Tato Mamanyasti Gatir Nakaki. Então nós estamos reunidos aonde? Nós estamos reunidos no campo de batalha de Kurukshetra, porque Krishna está conversando com Arjuna. Está cantando no Brasil. O ambiente da sexta-feira, que é o dia de Mercúrio, né? Sexta-feira é dia de Mercúrio. O ambiente Mercúrio tem essa característica. Mercúrio significa inteligência ágil, decisões tomadas com agilidade, né? Mercúrio, planeta muito importante. Então, Krishna está conversando com Arjuna. Arjuna está nadando no oceano de ansiedade, porque ele olha para o exército inimigo e ele vê pessoas que são muito queridas dele, especialmente considerando a cultura védica. Ele vê seu Gurudeva, né? Ele olha para o outro lado, ele vê Bhishma dele, que é considerado, naquela geração toda, é considerado o grande em tudo. Ele é o grande acharya, ele é a grande autoridade védica, ele é o grande conselheiro, né? Bhishma Deva, ele é um dos 12 Mahajanas, né? Tudo que ele fala é perfeito. Ele é tão maravilhoso, ele é um Vaishnava de tamanha grandeza, que ele tem a prerrogativa de escolher a hora da morte, como todo grande Vaishnava, né? Na verdade, se falar que é a hora da morte é até uma ofensa, né? Porque eles são todos eternamente servos de Krishna, servos transcendentes de Krishna. Então ele vê Bhishma Deva, ele vê Dronacharya, seu mestre de armas, que é um grande Brahmana também, um grande rishi, e ele fica amargurado. Então, por essa amargura toda, ele se refugia, logo no segundo capítulo, ele se refugia em Krishna, chamando-o de Gurudeva. Kalpanya Doshapahata Samaha. Ele está falando esse verso, em que ele fala, ó Krishna, não consigo discernir, eu não consigo identificar o que é correto e o que é incorreto, o que é para eu fazer e o que é para eu não fazer. Apesar de eu ter estudado com Dronacharya, apesar de eu ter convivido com grandes sábios ao longo de toda a minha vida, nesse exato momento, meu coração está triturado pela compaixão e eu não consigo atinar, eu não consigo chegar a nenhuma conclusão, e o pior de tudo é que esses guerreiros todos que estão reunidos nos dois lados nesse campo de batalha, eles querem lutar. Né? Porque você, Krishna, ele está falando isso para Krishna, que você tentou todos os tipos de
acordo de paz, de conseguir todos os tipos de acordo de paz. Se for para Hastinapura, falou para Duryodhana. O que o Duryodhana te falou? Duryodhana falou, isso é Mahabharata, né? Gita é Mahabharata, né? Duryodhana falou para ele assim: nem o pedaço de terra que está no furo de uma agulha, nem a extensão, a dimensão do pedaço de terra no furo de uma agulha, eu cedo para os Pandavas. Aí quando ele falou isso para Krishna, Krishna falou assim: paciência. O que você pode fazer numa situação como essa, né? Então a Arjuna está revelando tudo isso para Krishna, e ele fala: Karpanya doshopahata swabhava prichami tvam dharma samuda chetaha yacheya syam nishchitam bruhi tanme shishas, discípulo, terram, teu discípulo, shadi mam tvam prapanam, sou teu discípulo rendido. Eu, agora dominado pela covardia, que é cowardice, um exemplo de tradução literal, tá vendo? Cowardice virou covardice, mas é covardia. Eu, agora dominado pela covardia, tendo deixado de lado a minha natural índole heróica e tendo ficado confuso quanto a identificar, apurar meu verdadeiro dever. Eu peço, ó Krishna, que você me fale, mas fale, seja claro comigo, o que é auspicioso para mim. Agora sou seu discípulo e me refugio a seus pés de lótus. Por isso, por favor, me dê os ensinamentos pertinentes. Então, olha só a qualidade do discípulo. Ele está chegando para Krishna e está falando: me dê os ensinamentos pertinentes, né, que sejam condizentes com a minha realidade, com a minha necessidade de esclarecimento, né? Então ele, e a partir desse verso, que é o 7º verso do 2º capítulo, ele, Arjuna, ele assume uma outra atitude perante Krishna, né? Que agora ele está, ele por algum tempo, provisoriamente, ele vai deixar o seu Sakyabhava, o seu sentimento de amizade em relação a Krishna, ele vai pendurar assim na quadriga, e ele vai potencializar o seu Shishabhava, sua natureza de discípulo, né? E qual é a chave da natureza do discípulo? Qual é o elemento essencial na atitude do discípulo? A gente pode descobrir isso, por exemplo, na conversa que Mahaprabhu tem com Srila Sanatana Goswami Pada, né? Se lembra? Srila Sanatana Goswami Pada. Se lembra como é que começa a conversa? Ninguém está ouvindo você, eu acredito. Ninguém te ouve, assim. Se você fala para dentro, ninguém te ouve. Nós temos a participação aqui de Gaura Krishna Prabhu, mas nós precisamos de arrumar um microfone. Com certeza, né? Com certeza, Sanata Goswami, ele se aproxima de Mahaprabhu. Qual é a atitude com a qual ele se aproxima de Mahaprabhu? De rendição e humildade. Por quê? Da mesma forma que a Arjuna, por que humildade agora? Eu preciso ser humilde com meu amigo? Se eu tenho uma relação de amizade, um relacionamento de amizade com alguém, eu preciso exercitar a humildade. Chegar, ó meu amigo, me renda aos seus pés de lótus.
É essa a tônica do relacionamento de amizade? Claro que não. Porque você está se vendo como igual ao seu amigo, né? Então você não precisa ficar fazendo esse exercício de humildade que o discípulo precisa fazer e que Sanatana Goswami Pad fez. Porque Sanatana Goswami Pad, ele, tanto como seu irmão Srila Rupa Goswami Pad, eles estão eternamente, o nome deles está eternamente escrito com letras douradas nos anais da inteligência da humanidade, da intelectualidade da humanidade, porque eles eram muito eruditos. Qualquer coisa que você falasse, qualquer campo de conhecimento, eles tinham noção, eles dominavam vários idiomas da época do século XVI em que eles viveram, eles conheciam a fundo várias escrituras, e eles eram capazes de falar com as pessoas de várias tradições filosóficas e espirituais, né? Eles eram a vida e a alma do reino do governante Nawab Hussain Shah, né? Mas quando ele se aproxima de Mahaprabhu em Kashi, em Varanasi, ele se aproxima com humildade, porque ele está com humildade, ele está reconhecendo que toda aquela bagagem, se toda aquela bagagem ele tem, mas se essa bagagem não vem decorada com Guru Seva e Krishna Seva e Nama Seva, né? Como na Gita, a gente estava vendo o capítulo 13, versos 8 a 12, se vocês abrirem a Gita, capítulo 13, versos 8 a 12, Krishna vai falar o que é conhecimento. Te lembra quem está vendo? Humildade, tolerância, cultivar a vida solitária, né? Fazer austeridade, ser limpo, ser veraz. Mas aí tem um dos elementos dessa equação aí, desse conjunto de características do verdadeiro conhecimento, que Srila Prabhupada, todos os acharyas explicam, que se ele não está presente, então tudo aquilo se torna mundano. Humildade mundana, tolerância mundana, paciência mundana, veracidade mundana, moralidade mundana. E qual é esse elemento? Isso é Bhagavad Gita, né? Krishna, Bhagavad Gita é assim um oceano insondável de conhecimento que você pode transformar em sabedoria se você o coloca em prática, né? Então assim, Srila Prabhupada, Srila Gurudeva, todos os acharyas explicam que o elemento essencial de todas essas qualidades descritas ao longo de 5 versos, né, do verso 8 ao 12, 5 versos, não é? É prestar serviço devocional a Krishna, se render aos pés de lótus de Krishna e aceitar um mestre espiritual fidedigno. Se você não coloca isso na sua equação, você nunca vai conseguir chegar a um resultado. É como o Prabhupada sempre dá o exemplo, você tem um cálculo algébrico muito complicado, né? Você tem vários elementos do cálculo algébrico. Tranquilo, é só uma entidade viva passando. Então, muitos elementos desse cálculo algébrico, mas se você erra no subcálculo de um deles, então você vai chegar a um resultado lá no final, lá do quadro negro, lá da sua álgebra, que vai ser errado, né? Porque um elemento está errado. Mas se você coloca Bhakti, se você coloca Krishna, todos os elementos da sua equação estão certos. Antes de aceitar a consciência de Krishna, você tinha exatamente o mesmo corpo, os mesmos samskaras, né? Os mesmos conceitos. Mas aí você começa a cantar Hare Krishna e tudo isso começa a se ajustar perfeitamente. E você percebe que o seu próprio corpo, por causa da purificação da sua mente e dos seus sentidos, ele muda, né? Você olha para o rosto
de uma pessoa, você tira uma foto de alguém que conheceu o Krishna ontem e você tira uma foto dessa pessoa que está cantando o nome de Krishna daqui a 2 meses e você fica que muda, né? Então ele está falando sobre a respeito de quem mesmo? Ah, sim, que se você tem na sua vida, como centro da sua vida, esse elemento chamado Krishna, e o elemento que acompanha Krishna, Bhakti, cuja personificação é... Quem é a personificação de Bhakti? Quem dá sentido a essa palavra Bhakti? Srimati Radhika, que Gurudeva representa perfeitamente, né? Gurudeva e Srimati Radhika, tá certo. Gurudeva também, ele é aquele que dá sentido. Se você, o que você faz? Bhakti. O que você gosta? O que você quer? Bhakti. Qual é o seu sonho? Bhakti. O que você quer comer? Bhakti. Onde você quer dormir? Bhakti. Mas se você fala tudo isso, mas você não tem Gurudeva, você não está aos pés de Gurudeva, então você está falando, as suas palavras são vazias. E essa palavra Bhakti passa a ser apenas mais um verbete no dicionário de sânscrito, né? Mas se você coloca Srimati Radhika e Gurudeva, né? Então Bhakti é como o Krishna está falando aqui. Hoje eu escolhi um verso do 6º capítulo, se chama Dhyana Yoga. O yoga pelo exercício da meditação, né? Deixa eu ver aqui, tá vendo? Dhyana Yoga, capítulo 6, que ainda não está no terreno de Bhakti, né? Você conhece, todo mundo conhece as divisões da Gita, né? Toda Gita versa sobre Bhakti, mas esse capítulo Yoga, por intermédio do caminho da meditação, Krishna vai se referir a Bhakti só indiretamente. E nos 6 primeiros capítulos, Krishna vai estar falando sobre Karma Yoga, né? E nos 6 últimos, ele vai estar falando sobre Jnana Yoga. Mas Krishna não consegue não falar de Bhakti, especialmente porque ele está falando com um Bhakta, né? Que tipo de conversa Krishna tem com Duryodhana? Que tipo de conversa Krishna tem com Kamsa? Ué? Ele chega assim, ele convida Duryodhana para vir e conversar com ele, Krishna. Ele vai a Mathura, ele sai de Vrindavan para visitar Kamsa, porque Kamsa é tio dele. Ele sai de Vrindavan para visitar Kamsa. Não, mãe, pai, vou visitar Kamsa que eu estou com saudade dele. Não. Krishna, ele é inteiramente Bhaktavatsali. Ele é inteiramente envolvido, apaixonado pelo devoto, né? Então aqui nesse verso 47 do 6º capítulo, ele fala: Yoginam apisarvesham madgatenam taratmana shadavan bhajates yomam sameyukta tamo mataha. Porque Krishna está descrevendo os yogis. Krishna descreve os kamis, os yogis. Não, os kamis, gyanis e yogis. Os yogis estão... alguns yogis estão procurando se fundir no Paramatma. Alguns yogis estão procurando a Astasiddhi, as 8 perfeições místicas. Ou seja, estão procurando certos valores dentro do mundo material mais sutis do que os karmas estão procurando, né? E por isso Krishna, aqui já no verso 47, ele vai falar algo muito importante para Arjuna.
Ele fala, Yoginam api sarvesham madgaten antaratmana Shraddhavan bhajate jomam sameyukta tamomataha. Contudo, ó Arjuna, aquele que constantemente pratica bhajan a mim, presta serviço a mim, me serve com Shraddha, com plena fé, com sua mente incessantemente apegada a mim, este é, em minha opinião, o mais elevado de todos os yogis. Então Krishna vai eliminando todas as possibilidades de dúvida na mente de Arjuna, né? Como o Gurudeva faz com o discípulo. À medida que o discípulo se rende a Gurudeva, da mesma forma que Krishna diz, né? Que à medida que o devoto, que o sadhaka ou a sadhika se rendem a mim, naquela mesma proporção, eu me mostro para eles, eu correspondo. Então o Gurudeva faz exatamente a mesma coisa, né? Se o discípulo fica na periferia, se ele chega para ver o Gurudeva, fala assim, Jai Gurudeva, Pranams. Mas se o discípulo não entrega a vida para Gurudeva, então o Gurudeva vai lidar com ele dessa mesma maneira, né? Então, aqui, por isso que Krishna está falando do Bhakta, porque o Bhakta é aquele que entrega a vida para Krishna. E como é que você sabe que ele está entregando a vida para Krishna? Porque ele está sempre servindo a Krishna. E ele tem plena fé de que servindo a Krishna, tudo estará sempre tranquilo, mesmo em meio à maior confusão. Exemplo, o próprio Arjuna é exemplo disso. Arjuna estava no exílio, Arjuna estava no palácio de Maharaj Dhritarashtra, porque o pai dele partiu desse mundo muito jovem, e o tempo todo, quantas vezes os Kauravas não tentaram exterminar os Pandavas, e Kunti Devi também, e Draupadi, né? Quantas vezes? Mas eles sempre tranquilos, né? Sempre super tranquilos. Por quê? Porque eles estão incessantemente prestando serviço a Krishna, né? E por isso a mente deles está sempre apegada a Krishna. E por isso Krishna está dizendo, qual é a palavra aqui? Mataha, Shalavam Bhajate Jomam Sameyukta Tamo Mataha Yukta Tamaha Yukta Atamaha, quer dizer, ele é o supremo, ele é o melhor de todos os yogis, e essa é a minha Mataha, minha opinião. Então aqui Srila Vishnu Chakravarti Thakur faz um comentário belíssimo começando com uma dúvida que é assim: acaso não há alguém que seja superior aos yogis? Is there no one who is superior? Acaso não há alguém que seja superior ao yogi? Aí Krishna responde: não fale tal coisa. E aí ele fala esse verso que começa com Yoginam. E aí Vishnu Chakravarti Thakur explica que a palavra Yoginam está no 6º caso da gramática sânscrita. Mas na verdade ele não diz qual, porque você tem o ablativo, o nominativo, acusativo, o genitivo, né? Você tem os casos, as declinações, né? Em sânscrito são 9 declinações, em latim são 6 declinações, nominativo, enfim. Mas ele não determina qual é a declinação, a declinação que eu falei, né?
está dizendo que a palavra Yoginam está no 6º caso, mas na verdade deve ser compreendido como estando no 5º caso. No verso anterior, as palavras Tapasvi Bhyo Yani Bhyo Dika estão no 5º caso, mas ele também não revela, ele teria que pesquisar no dicionário de gramática sânscrita, numa gramática sânscrita, qual é o 5º caso, qual é o 6º caso. Então no verso anterior, essas palavras que ele fala dos tapasvis, aqueles que praticam penitência, austeridade, e os gyanis, né, também está no 5º caso. Da mesma forma, deve-se compreender que aqui Yoginam significa Yogibhya, ou seja, significa, quando Krishna fala Yogibhya ou Yoginam, ele quer dizer que o Bhakta é superior inclusive ao yogi. Aí Vishnu Chakravarti Thakur vai mencionar o pensamento de Krishna. Ele vai desdobrar o discurso de Krishna. Ele fala: meu devoto não é superior apenas a uma classe de yogi, mas a todas as classes. Quer estejam eles situados em Yoga Rudha, o patamar máximo de yoga, em Sapragyata Samadhi, em que se toma consciência da diferença entre conhecimento, o objeto do conhecimento, e o conhecedor, ou em Asapragyata Samadhi, em que essa diferença não é percebida. Então, aqui, Srila Vishnu Chakravarti Thakur está nos elucidando algo importante, que o yogi, ele também vai atingir certos patamares de Samadhi, né? E ele pode estar nesses patamares muito elevados de Samadhi, ou seja, Samadhi significa que a inteligência está fixa, Dhi é inteligência, e Sama quer dizer equânime, Samadhi, né? Então eles alcançam níveis de equanimidade. Aí Srila Vishnu Chakravarti Thakur continua dizendo que a palavra yogi, a palavra yoga é muito significativa pelo fato de significar de ela ser o meio para a prática de karma, jnana, tapa, bhakti e assim por diante. Entre esses yogis, aqueles que me adoram com devoção são meus devotos e são os melhores de todas as categorias de praticantes. Krishna está falando. Então é interessante esse posicionamento aqui do grande Srila Vishnu Chakravarti Thakur, que era o predileto, o comentador Gaudiya Vaishnava, predileto de Srila Gurudeva. Quantos livros Srila Gurudeva não disponibilizou de Srila Vishnu Chakravarti Thakur, como Bhakti Rasamrita Sindhu Bindu, Chamatkara Chandrika, Madhurya Kadambini, né? Tem mais alguns também que não me vêm agora. Falei Chamatkara Chandrika? Prema Shamput também. Então assim, enfim, e todos sabem, não todos, mas muitos desses grandes Vaishnavas, eles dizem que Srila Vishnu Chakravarti Thakur é Rupa Goswami que volta, não sei, 100 ou 100 e tantos anos depois, né? Então Rupa Goswami, ele aparece como Srila Vishnu Chakravarti Thakur. É a opinião de muitos grandes Vaishnavas que são Trikalagya, né? Entende? Trikalagya? Trikalagya. Eles conhecem o passado, o presente e o futuro, né? Então eles olham para você e eles sabem que no ano tal, mês tal, dia tal, você vai abandonar seu corpo, né? E eles olham para você e eles sabem que no ano tal, no mês tal, você nasceu nessa vida, e que na vida anterior, tarará, tarará, tarará. Porque eles são Trikalagya, né? Os grandes Vishis, os Vaishnavas, eles têm todos
tem todo tipo de Shakti, né? Jnana Shakti, eles têm tudo, Yoga Shakti, né? Siddhi Shakti, todas as Shaktis eles têm, mas eles não querem nem saber de usá-las. Às vezes Krishna interfere e usa por eles, mas eles não querem saber. Então, Gurudeva continua aqui explicando, né, Srila Vijnana Chakravarti Thakur continua explicando que aquele que oferece altruisticamente o fruto do seu trabalho ao Bhagavan, esse é o karma. Essa é uma definição de karma. Ele é altruísta, ele trabalha e ele oferece o fruto do seu trabalho ao Bhagavan. Então o karma na Índia você vai encontrar, é o grande construtor de hospitais, é o grande favorecedor social, né, na Índia. Aquele que pratica rigorosas austeridades, o tapasvi, e aquele que se ocupa ou que cultiva conhecimento, o jnani, também são aceitos como yogis. Porém, aquele que pratica o sistema óctuplo de yoga, Ashtanga Yoga, é superior a eles. Contudo, aquele que se ocupa em devoção ao Senhor Supremo, o Bhakti Yogi, ocupado sempre em ouvir e cantar sobre mim, Krishna diz, é o mais elevado. Né? Então, assim, nós demos uma pincelada no significado transcendental desse verso, no qual Krishna, mais uma vez, determina a predominância de Bhakti. Né? Ele determina a predominância de Bhakti. Então isso é Gita. Sobretudo porque nós estamos lendo, nós estamos estudando Gita orientados pelos grandes acharyas. Né? Então assim, os grandes acharyas, por sua misericórdia infinita, eles abrem cada portinha de segredo da Gita para a gente poder ouvir o que eles têm a dizer e tentar colocar no nosso coração, e a partir do momento que esteja no nosso coração, a gente poder realmente praticar sadhana e bhajan. E a gente praticando sadhana e bhajan, mais cedo ou mais tarde, a gente alcança o Loka Vrindavan, alcança a sadhya, a perfeição, a meta da nossa vida. Então assim, vamos encerrar por hoje. Quer cantar uma Mahamanta bem bonitão, forte? Pô, não tem, assim, não, tá ficando estranho isso aqui. Canta aí, vamos lá, cantar o santo nome. Raghavatma Chandrika, assim. Canta lá. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo, Nitai Go Premanandi. Hoje nós estávamos na rua, acho que o Gora Krishna também notou, as pessoas estão muito felizes hoje. Você percebeu que todas as pessoas, a gente foi distribuir livros hoje. Você sabe por que as pessoas estão mais felizes? Porque amanhã, sábado, a gente retoma a leitura do Brihad Bhagavatamrita que Joy, Gopakumar é a causa de toda a felicidade, né? Porque Gopakumar, ele nos ensina a ter, pelos nossos mantras, o mesmo amor que a gente deve ter pelo nosso Gurudeva e por Radha Krishna e Gauranga Mahaprabhu. Então, um texto essencial, na verdade é o primeiro Gaudiya Vaishnava Grantha. Na tradição de Mahaprabhu, o primeiro texto sagrado que se manifesta do coração de Srila Sanatana Goswami Pad e se chama Shri Brihad Bhagavatamrita. Então amanhã, sábado e domingo, de 7 às 8 da manhã, programa Corujinha do Hridaya Mandir. A gente vai retomar, e por isso aqui em Brasília, pelo menos, não sei nas outras cidades, acho que com certeza em Brasília as pessoas estavam bem mais felizes. Só por sentirem a presença que está se aproximando de um grande Bhakta, né? Um servo puríssimo de Madame Gopal Prabhu, Madame Gopal Dio, aliás, que é o nosso Prabhu também, claro. Nitai Go Premanandi Vanchakalpa Sarvabhacha Kripa Sindhu Bevacha Pachitanam Pavanivo Vaishnaveva Namo Namaha. Dandavat Pranam, Jai Shri Radhe.